Amém, irmãos? Irmãos, é uma verdade que tem dias que nós estamos bem e tem dias que nós estamos mal, sim ou não? Tem dia que nós acordamos de um jeito que talvez nem a gente está aguentando nós mesmos. Não é verdade? Tem sempre esse dia que nós acordamos de uma maneira diferente. Tem dias que você acorda no céu, tem dias que você acorda da terra, tem dias que você está como cidadão do céu na terra, aleluia, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas quando nós amanhecemos o dia como cidadão da terra, irmão, tudo nos irrita, tudo nos transtorna. Às vezes dá ali aquela dificuldade para ler a Bíblia, para tirar um momento a sós com o Senhor, aleluia. Tem dias que nós amanhecemos assim. Tem dias, irmãos, que talvez a espiritualidade para alguns é a última coisa que pensamos. E nós estamos diante de um texto ao qual foi lido nesta noite, que no capítulo 64, que Isaías, ele revela que o povo, que o capítulo 64 de Isaías, ele é uma extensão de uma oração do capítulo 63, aonde Isaías ele começa a declarar que era um povo que possuía até ali uma certa religiosidade. Ele começa a revelar-nos que o povo estava em dias com sua prática religiosa, mas já havia perdido a realidade da presença de Deus. E esse é o grande paradoxo do que nós acabamos de ler. Porque uma coisa é quando nós estamos buscando ao Senhor e nós estamos com a nossa religiosidade em dias. Mas outra coisa é quando nós carregamos a presença de Deus. Outra coisa é quando nós estamos bem conscientes, louvado seja o nome do Senhor, de saber que a essência, louvado seja Deus, da presença de Deus, é ela que deve nos guiar, é ela que nos sustenta todos os dias, e é ela, louvado seja o nome do Senhor, que alegra o nosso espírito quando o nosso espírito está batido. E Isaías, ele vai revelar isso. Mas era um povo que tinha perdido a realidade da presença. E não era, irmãos, a ausência de culto, era a ausência de vida espiritual. E ele começa a clamar: ó, se findesse nos céus e descesse, e se os montes ecoassem diante da tua face. Aleluia! Porque nós percebemos, irmãos, como representante do povo, Isaías ele roga ao Senhor para que intervenha no mundo. Porque vai ter momentos que na sua vida e na minha vida, irmão, que se o Senhor ele não intervir, a gente apaga. Vai ter momentos nas nossas vidas que se a gente não clamar como Isaías ele estava clamando, aleluia, porque no capítulo 63 Deus ele salva e vinga o seu povo. A partir do versículo 7 ele vai fazer ações de graça, confissões e súplicas do povo de Deus. E é nessa hora, louvado seja o nome do Senhor, que todos nós temos que estar muito atentos. Glória a Deus. Porque as crises, irmãos, ela é real. As crises, elas nos perseguem. Em uma hora ou outra, ela nos encontra. É bem verdade que tem momentos que nós vivemos que se o Senhor não intervir na nossa história, a gente se afasta dos caminhos. E Deus é tão maravilhoso que vez por outra Ele levanta alguém para trazer uma palavra para nós. Ele levanta alguém para dizer: aleluia, olha, Deus é contigo, olha, vigia, olha, Deus tem trabalhado na tua vida. Aleluia, sabe por quê? Porque esse é a maior prova, louvado seja Deus, de amor para nossas vidas. Glória a Deus. E nós temos que
dificuldades. Aleluia. Ela não revela quem Deus é para nós. Mas o maior sinônimo de amor, irmãos, que nós precisamos ter é saber que o nosso Deus, Ele fez tudo por nós por amor. Só que esse amor, quando nós colocamos na prática, nos dia a dia, nós bastamos analisar com o nosso próximo. E nós precisamos, irmãos, muitas vezes ter essa consciência de como está a nossa fé, como está o amor que Deus implantou em nós. Porque a partir do momento, irmãos, que a gente ama pessoas somente por aquilo que elas podem nos dar, por aquilo que, aleluia, elas podem fazer por nós, é a primeira análise que nós temos que fazer. Será que você continuaria amando se alguém deixasse de fazer algo por você? Será que você continuaria amando se alguém que outrora era bem presente na sua vida e agora essa pessoa, no momento que você está mais precisando, ela deixou de servir? Porque o amor de Deus, ele não pode ser um objeto de barganha. E agora Isaías, ele vai clamar ao Senhor por um avivamento. A ausência que estava acontecendo de espiritualidade, porque o culto ainda até tinha. E quantas vezes nós passamos por isso, irmãos? Nós viemos para o culto, mas o que é que você está trazendo para o culto? Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que é que você tem trazido para o culto? Porque eu podia ter um exemplo. Aqui outrora, quando nós estávamos passando para o nosso time, irmãos, a gente gritava, a gente se alegrava, a gente ficava. Talvez você, mulher, que geralmente as mulheres que gostam de novela, olhava ali e via aquele episódio emocionante, às vezes até chorava. E hoje nós não conseguimos mais chorar na presença, nós não conseguimos mais clamar para o Senhor, para que haja um avivamento em nós. O clamor do profeta não nasce de emoção, irmãos, mas de discernimento. Entenda isso. O discernimento, irmãos, ele é o primeiro a denunciar quando nós estamos fraquejando na fé. Porque eu digo e repito, com toda alegria, que a transformação e o avivamento, ele nunca virá de fora para dentro. Ele nunca virá, louvado seja Deus, do louvor que está sendo cantado. Ele nunca virá, talvez, da mensagem do pregador ele não tem mensagem, ela vem de Deus. Mas o avivamento e a transformação, ela tem que vir de dentro para fora. E quando ela vem de dentro para fora, irmãos, eu paro e revejo e percebo o que nós estamos trazendo para o culto. Aleluia. Se nós estamos trazendo súplicas, adoração, louvor, entrega, certamente o Senhor ele se levantará em nosso favor e ele vai se manifestar, porque ele se manifesta, louvado seja Deus, aleluia, aonde tem adoração, aonde tem quebrantamento, aonde tem música verdadeira. E precisa ter discernimento. O discernimento, Isaías ele entende, irmãos, que sem a intervenção de Deus, tudo que resta é de uma forma vazia. E não se engane, irmãos. Às vezes o que tem de gente, que talvez se a gente perguntasse assim, olha, realmente é isso que você quer ser crente mesmo? Glória a Deus. Talvez essa pessoa ficasse balançando. Você tem certeza que você quer ser crente mesmo? Você tem certeza que você quer seguir a Jesus mesmo? Porque quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que Deus ele tem para fazer, quando nós olhamos o que Deus ele quer cumprir nas nossas vidas, estava falando aqui com o presbítero Laurindo, aleluia, dos louvores, e que tem muitas vezes, irmãos, que tem algo que Deus vai fazer na nossa vida,
Aí eu estava planejando para tirar uma folga na sexta-feira, irmãos. Aí quando de manhã teve uma mensagem do nosso pastor supervisor de uma convocação para que nós venhamos a estar na sede. Aí automaticamente eu acredito assim, irmãos. Aí você acredita do jeito que você achar melhor. Mas pela lei espiritual, daquilo que nós aprendemos na Bíblia, aquilo que nós vemos na Bíblia, porque a Bíblia ela fala ainda, ela mostra, aleluia, ela fala de obediência, ela fala de preço, ela fala de aliança, aleluia, louvado seja Deus. E a primeira coisa que nós estávamos falando aqui, eu estava dizendo, presbítero Florindo, nós temos que entender que quando nós somos chamados por Deus, irmão, aleluia, o chamado é uma coisa, vocação é outra. A vocação te faz entender coisas e compreender coisas que tu não precisa mais desapegar de nada, porque tu está tão desapegado das coisas dessa terra, irmão, que tudo aquilo que vem em colisão, aleluia, a gente entende, mas Deus está no controle de todas as coisas, porque o homem ele pode planejar, mas o Senhor, ele sabe como fazer, e muitas vezes o que ele está te falando, tem muita gente que não tem vivido o sobrenatural de Deus, e a presença e as promessas de Deus, irmão, que ainda não entendeu a posição que deve estar. E você sabia que muitas vezes o problema não é o que eu e você fazemos para nos tirar da presença de Deus? Preste muita atenção nisso que eu vou falar. Nós temos que estar atentos, irmãos. É tudo aquilo que nós deixamos de fazer porque nós cometemos algo de errado. Eu vou explicar para ficar mais claro para os irmãos. Todas as vezes que nós desviamos do caminho, nós deixamos de fazer algo do posicionamento que Deus ele requer de nós. É a mesma coisa, para ficar mais claro ainda, é todas as vezes, irmãos, que eu peco, que eu saio da posição para fazer algo, aleluia, que desagrada ao Senhor. Muitas vezes o problema não vai ser somente esse, o problema é por causa do meu pecado. Eu deixei de fazer algo, eu saí da posição, e muitas vezes a posição de aliança que Deus te colocou, louvado seja Deus, pode ser que seja o que aconteceu com os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles vinham caminhando, falando, dizendo, se lamentando, porque eles achavam que Jesus era ali o que ia remir Israel e agora Jesus estava morto. Só que olha a percepção, irmãos. E aí é o grande problema da religião, porque, irmão, o que tem de gente, irmão, falando de Deus, sem viver Deus. O maior exemplo, irmãos, é esses dois discípulos. Eles estavam falando de Jesus, não estavam falando? Não. Eles estavam dizendo, aí quando Jesus se aproxima, aí diz assim, o que vocês estão aí? Estou contextualizando aqui, irmão. Vocês estão murmurando de quem? Que tanta reclamação é essa? Por acaso tu é peregrino nesta terra? Tu não ouviu falar dos últimos acontecimentos? Que nós andávamos com Jesus e ele parecia ser um grande profeta, mas agora ele morreu e nós estamos voltando aqui para Emaús. E é interessante, irmãos, que enquanto eles estavam caminhando, seus olhos estavam, louvado seja Deus, como fechados, porque eles não reconheceram Jesus. E vai ter momentos que nós até falamos com Jesus. Vai ter momentos que a gente vai até, pode-se dizer, sentir Jesus. Mas vai ter momentos que nós não vamos perceber, irmãos, do propósito qual ele tem para nossas vidas. E um ensinamento mais maravilhoso que eu vejo no caminho esses dois discípulos no caminho de Emaús, é que Jesus aparece para eles, porque Emaús tem vários significados, irmãos. Ele pode ser chamado o caminho, louvado seja Deus, da decepção. Ele pode ser chamado também o caminho da frustração. Aleluia, ele pode ser chamado, aleluia, voltar, aleluia, de onde saiu,
Louvado seja Deus, e Jesus aparece até eles, irmão, simplesmente porque vai ter momento que quando Jesus ele entra na nossa vida, ele vai entrar sempre com colisão, aleluia, para ser o contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos, aleluia, e ele aparece para aqueles dois discípulos, somente para devolver eles para o propósito. Sabe por quê? Porque quando eles entram, Jesus, a Bíblia diz que ele se faz guia para o outro lado. Aí os discípulos, aleluia, já tocados pelo Espírito Santo, não fica Jesus conosco, já é tarde, Jesus, fica conosco, aleluia. Quando Jesus entra, ele só vai perceber, irmãos, que era Jesus, quando Jesus ele começa desde Moisés, pegando a palavra, e a única forma muitas vezes de abrir os seus olhos, irmãos, e abrir os meus olhos, é quando nós ouvimos a palavra, é quando nós temos a palavra. Aí Jesus começa a lembrar eles, honestos e tardos de coração, aleluia, vocês não entendem, vocês não perceberam, aleluia, vocês não ouviram que tudo aquilo que era necessário acontecer, os profetas falavam acerca de mim. E aí, irmão, vou abrir aqui um aço. Quando Jesus ele diz assim, honestos e tardos de coração, para demorarem a entender de que Moisés ele falava do Filho do Homem, que os profetas falavam que o Filho do Homem precisava perecer. Aí, em outras palavras, era Jesus dizendo assim, honestos e tardos de coração, vocês que vêm para o culto e não percebem, vocês que vêm para o culto, que a palavra está sendo ministrada e vocês não perceberam, aleluia. Quando Jesus ele pega o pão e tendo dado graças, irmãos, aleluia, eles recebem o pão, eles comem ali o pão, representando a palavra, tudo aquilo que Jesus ele tinha pregado. Aí os olhos deles se abrem, aí Jesus desaparece. Aí eles olham para o outro, cheio do Espírito Santo, porventura não ardia em nós os nossos corações quando ele falava? É bem verdade que algumas mulheres falaram ter visto, ter ido até o sepulcro e não ter achado. Irmãos, aí a ficha cai, porque muitas vezes eu e você é assim, nós precisamos estar todo o tempo recebendo um choque de realidade para entender que as promessas do Senhor elas estão de pé, mas ainda assim você precisa, aleluia, ter, aleluia, um avivamento no teu coração.